A paz do Senhor Jesus Cristo a todos do nosso canal Mensagens Proféticas. Aqui quem tem o prazer de estar falando com vocês no dia de hoje é a irmã Regina, aqui da cidade de Piracicaba. Sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, já vão entrando, já vão deixando aí o teu precioso like para esse vídeo. Você que não é inscrito neste canal, se inscreva, tá, irmãos? Vai ser, assim, um grande prazer, tá? Ter vocês como inscrito aqui. Peço para vocês estarem orando, mas também, irmãos, contribua com o Projeto Dorcas. Amém? Me ajude aí nesse projeto. Tenho certeza que Papai do Céu vai te recompensar poderosamente. Vou deixar a chave Pix na descrição desse vídeo. Meus irmãos, a palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, a Bíblia vai nos dizer que tudo tem o seu tempo. E também eu posso dizer que tudo tem o seu propósito. Deus não faz nada sem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. Muitas das vezes você não entende hoje, mas você vai entender depois o porquê que Deus permitiu isso, porquê que Deus fez isso, porquê que aconteceu isso. A Bíblia vai nos dizer que Deus, ele tem o seu caminho no meio da tormenta. O caminho de Deus não é como os nossos caminhos. O pensamento de Deus não é igual ao meu, não é igual ao teu pensamento. É diferente. Muitas das vezes nós pensamos que Deus vem de uma maneira, Deus vem de outra maneira e Deus nos surpreende. Amém? Então a palavra do Senhor lá em Eclesiastes diz que há um tempo para nós falar, mas há um tempo para nós estarmos calados. Então existem situações que a maior sabedoria é nos calar. Então, calada, nós vamos ser mais sábias do que está falando. Porque tem o tempo certo para falar. Em todas as situações tem o tempo certo. E é só no tempo certo, irmão, que as palavras têm efeito, têm poder. Falada no tempo certo. Falada no tempo errado, irmão, é a mesma coisa de nós estar falando para a parede. É a mesma coisa que as nossas palavras são jogadas no vento, irmão. Não tem efeito nenhum. A palavra de Deus aqui, em 1 Samuel 25, irmão. 25 e 36 diz: E vindo Abigail a Nabal, e eis que tinha em sua casa um banquete, como um banquete de rei. O coração de Nabal estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu entender coisa alguma.
pequena e nem grande, até a luz da manhã. E sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, a sua mulher lhe deu de entender aquelas coisas. Ou seja, Abigail, ela foi salvar a sua casa. Porque Davi já estava a caminho para acabar com a casa todinha de Abigail. A Bíblia diz, irmã, que a resposta dura suscita a ira. Nabal deu uma resposta muito dura para Davi. Nabal suscitou a ira de Davi. Davi era um homem, irmão, segundo o coração de Deus. Mas Davi era um homem sanguíneo, você sabia? Por isso que quando Davi, ele disse que ele iria construir um templo a Deus, Deus não aceitou. Deus disse, Davi, na tua mão tem muito sangue. Davi, eu te fiz você rei. Eu te escolhi para ser rei. Eu te escolhi, Davi, para ser rei. Eu te escolhi, Davi, para ser soldado, para ser guerreiro. E você, Davi, como um guerreiro, você matou muita gente. Então, na tua mão, Davi, tem muito sangue. Então, Davi era um homem sanguíneo. Nabal suscitou a ira de Davi. E Davi vinha com seus homens, com seu exército, para acabar com tudo. Quando Abigail ficou sabendo o que ela fez, ela foi sábia. Ela foi lá falar com Davi. Fazer Davi entender que o seu marido era um louco. Que Nabal era um beberrão. Que Nabal era um homem grosseiro. Então, ou seja, Abigail foi lá pedir perdão para Davi pelo que Nabal fez. E ela conseguiu acalmar a ira de Davi. Mas quando Abigail chegou em casa, Abigail viu que Nabal, irmã, estava bêbado. Então, Abigail teve sabedoria. Abigail disse, não adianta nem eu ficar falando com ele, não adianta eu brigar agora com Nabal. O que eu quero dizer, irmãos, que tem muitas mulheres que não usam sabedoria, que não entende que há um tempo para você falar, mas também tem tempo para você estar calada. Por que acontece muitas brigas entre casais? Muitas das vezes por falta de sabedoria da esposa. Meu irmão, o que adianta? O teu marido chega em casa bêbado. Teu esposo chega em casa, irmão, bêbado. Como disse o outro, chega trançando as pernas em casa. Aí o que você faz? Você começa a brigar com ele. Aí ele está embriagado. Não está na sua mente. Na sua mentalidade normal, né? Porque muitas das vezes, irmãos, tem pessoas que fazem
coisas terríveis em decorrência da embriaguez. Porque se aquela pessoa não tivesse embriagado, aquela pessoa não fazia isso. Se aquela pessoa estivesse, irmão, na sua mente perfeita, a pessoa não faria isso. Aí só depois que passa a embriaguez que a pessoa vai pensar no que ela fez, na besteira que fez. Quantas pessoas, irmãos, por estar embriagado, pega um carro, sai com tudo pro carro, irmãos, e acaba, sabe, tirando a vida de outras pessoas. Aí depois, irmão, o que resta, irmão, o que resta depois é só o remorso. A pessoa diz, olha, se eu não tivesse embriagado, jamais eu faria isso. Porque a pessoa, irmão, não está com a sua faculdade mental sã. Então eu quero dizer para você, seja sábia como Abigail. Abigail, se não fosse uma mulher sábia, ela já chegava em casa vendo Nabal daquele jeito, minha irmã. Abigail ia, né, derrubar a casa na cabeça de Nabal. Mas Abigail viu, não, ele está bêbado, está embriagado, não adianta eu falar com ele. E o Senhor está falando para você, seja uma mulher sábia. Seu esposo chegou desse jeito dentro de casa, irmã, ele vai para o quarto dormir, deixa que durma. Não vá discutir com ele, não. Porque muitas das vezes, irmã, tem esposa que não tem sabedoria, vai discutir com o homem que está embriagado, ele acaba agredindo ela acaba agredindo ele acaba quebrando as coisas dentro de casa, ou seja, só dá prejuízo, dá escândalo. Ele começa a gritar dentro de casa, ela começa a gritar, irmão, ele começa a falar palavrão e tantas coisas. As crianças já começam a ficar com medo, já começam a chorar. E se você deixasse ele quieto, no outro dia você conversaria com ele e não iria dar o fuzuê que deu. Mas a Bíblia aqui vai nos dizer, irmão, que Abigail deixou. Abigail deixou para falar com Nabal no outro dia. A Bíblia diz, e sucedeu, pois, que ela pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, ela viu que Nabal, como diz o outro irmão, a cachaça já tinha passado. Que agora ele estava são. O efeito do vinho já tinha passado. Aí Abigail foi falar com Nabal. Tudo o que aconteceu. A palavra Nabal, irmão, significa que Nabal era um homem grosseiro. Nabal era um homem ruim para Abigail. Um homem que maltratava Abigail, um homem que maltratava os seus empregados. Ele era um louco. Sabe, irmã? Se fosse outra mulher, quando ela soubesse que Davi vinha vindo, se fosse outra mulher, não é, irmã? Ô, irmã, não deixaria Davi vir acabar com tudo?
Se fosse outra mulher, pegava suas coisas e assim, ó, eu vou salvar a minha vida. Deixa que Nabal se lasque. Mas mesmo, sabe, irmão, mesmo Nabal sendo um homem grosseiro, mesmo Nabal sendo um homem ruim, Abigail mostrou com a atitude dela que ela era uma mulher virtuosa. Abigail mostrou que ela era uma mulher de Deus porque ela teve amor por Nabal. O amor que nunca Nabal teve por Abigail, Abigail teve por Nabal. Quem sabe, irmã, se fosse ao contrário, Nabal tinha dado no pé e deixado Abigail, sabia? Dizer, eu vou salvar minha pele, que se lasque Abigail. Abigail também poderia ter feito isso, mas Abigail não. Irmã, eu conheço mulheres que oram porque o marido é ruim. Conheço uma mulher que ora o marido morrer. Conheço mulher que torce. O marido vai pro bar, ela fala assim, ó, tomara que não volte mais, tomara que chegue lá, alguém dá uma pancada nele, ó. E ele vai pra cidade do pé junto. Mas a Abigail não. A Abigail eu tenho certeza que não corou para Nabal morrer. A oração de Abigail é, Deus, toma Nabal nas tuas mãos. Eu sei que muitas das vezes, tenho certeza que a Abigail falava assim, Deus, eu não aguento mais esse homem. Deus, faz alguma coisa, Deus, por mim, Deus, porque eu não estou aguentando mais. Deus, converte esse homem. Eu acredito, irmã, que a oração de Abigail era para Deus converter Nabal. Só que Nabal não queria saber de Deus, não, irmã. Porque tem gente, irmão, que não quer saber de Deus. Tem gente, irmão, que rejeita Deus. Ah, eu não quero saber de Deus. Que Deus, que nada. Né? A mulher não pode nem falar de Deus, que ele xinga. Não pode ouvir um louvor dentro de casa como xinga. Né? A esposa vai para a igreja e já fica xingando. Quando ela chega, xinga mais ainda. Quem sabe Nabal era assim. Que a Abigail não podia nem ir para a igreja. Mas a palavra de Deus diz, irmã, que o machão, quando soube, porque Nabal era machão, o machão, quando soube que Davi vinha para matar ele, irmã, aí que Nabal foi pensar, meu Deus, com quem eu fui mexer? Eu fui mexer com Davi, sabe? Aquele que matou Golias. Davi é um homem de guerra. Irmão, Nabal ficou com medo de morrer. E acabou tendo um infarto. O medo de Nabal foi tão grande que ele infartou. E a Bíblia diz, irmão, que passou, olha, e aconteceu que passando quase 10 dias, né, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Ele ficou ruim, passou 10 dias, Nabal veio a falecer, porque o Senhor tirou a vida de Nabal. O Senhor. O Senhor colocou um ponto final no sofrimento de Abigail através da morte. E Deus faz isso. Deus põe um ponto final no sofrimento de muitas pessoas através de morte. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Pai, eu agradeço, Senhor, por esta palavra e eu peço que o Teu Espírito Santo
possa falar melhor em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor e compartilhe esse vídeo.